Olá pessoal, meu nome é Victoria Lorenz, faço parte do time da LTZ Capital. Se você ainda não conhece o nosso canal, não deixe de se inscrever aqui embaixo para receber notificação todas as vezes que a gente produzir um conteúdo novo. E se você tem alguma dúvida, algum questionamento relacionado ao mercado de precatórios, deixa aqui nos comentários também que vai ser um prazer te responder. Também gostaria muito de conhecer melhor vocês, saber de que cidade vocês são, vocês que estão nos assistindo, se você tem algum precatório ou tem alguma dúvida relacionada a ele. O assunto de hoje interessa a todos que querem estar por dentro do mercado de precatórios. Aumento da taxa Selic. Pessoal, taxa Selic impacta muito você que tem um precatório a receber. Recentemente, nós tivemos nessa última reunião, uma reunião do Copom, que é o Conselho de Política Monetária Nacional, no caso do Brasil, que define qual será a taxa de juros. E o Copom decidiu aumentar a taxa de juros para casa de 13,25% ao ano. Isso dá pouco mais de 1% ao mês. E aí, vamos às notícias. Copom eleva a taxa de juros para 13,25% ao ano e alerta para nova alta em março. O Comitê de Política Monetária do Banco Central aumentou nesta quarta-feira a taxa básica de juros da economia em 1 ponto percentual. Com isso, a Selic passou de 12,25% para 13,25% ao ano. A decisão foi por unanimidade. Essa reunião, pessoal, foi comandada por Gabriel Galípolo, que foi nomeado então pelo governo atual como presidente atual do nosso Banco Central. E por que você que tem um precatório tem que estar por dentro desse assunto? Porque a Selic é o índice que pode incidir na correção do seu precatório. Vamos rememorar um pouquinho. Nós temos uma decisão do STF recente falando que no período de graça, ou seja, no período entre a expedição e o pagamento do precatório, não incide a taxa Selic. Vou trazer essa notícia aqui novamente para vocês. O plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento de que não incide a taxa Selic durante o prazo de pagamento de precatórios denominado de período de graça. Nesse intervalo, os valores inscritos em precatório terão exclusivamente correção monetária. Veja, uma decisão do final do ano passado em que o STF reafirma que a Selic não incide durante prazo de pagamento de precatórios. Nós estamos numa situação econômica muito delicada, pessoal. Por quê? O governo está aumentando a taxa Selic com a intenção de coibir, de conter a nossa inflação, que tem crescido ano a ano. E por que isso tem acontecido? Porque o governo tem gastado mais do que ele tem arrecadado. E com isso, o único instrumento praticamente que o Banco Central tem à disposição para controlar a inflação é a nossa taxa básica de juros, representada pela taxa Selic. Isso tem um lado bom e tem o seu lado ruim. Vamos lá a uma outra notícia aqui na tela. Brasil tem segundo maior juro real do mundo após a alta da Selic. Após o Banco Central anunciar alta de 1 ponto percentual, o país fica atrás apenas da Argentina. Pessoal, isso é muito sério, por quê? Se nós formos observar o impacto disso, para o consumidor brasileiro, isso caminha no sentido de que a aquisição de bens de consumo, como casas, carros, abrir um CNPJ, tudo isso fica muito mais caro de se fazer no Brasil quando nós estamos vivenciando um cenário de alta da taxa de juros. Então tem um efeito que desestimula o mercado e a intenção do governo é essa, ele quer desaquecer a nossa economia, porque a economia está extremamente aquecida e isso também tem o seu lado ruim, porque aumenta, de certa forma, a inflação. Qual é o lado positivo, Existe um lado bom dessa história. Você que tem um precatório, esse precatório está atrasado, fique atento porque quando o precatório atrasa, esse período de atraso, ele volta a incidir para além da correção monetária que o STF definiu, também a taxa Selic. Então, se você, por exemplo, tem um precatório estadual do ano de 2018, 2019, 2020, 2021 e assim vai, depois de transcorrido 31 de dezembro do ano do vencimento do seu precatório, a partir dessa data o seu precatório passa a ter a correção pela taxa Selic. Então, para você que está com o precatório atrasado, isso fica muito interessante, porque com uma taxa Selic na casa de 13,25% ao ano, ou seja, mais de 1% ao mês, o valor do seu precatório tende a ser corrigido
corrigido de forma bastante significativa. Nós estamos acompanhando de perto esse assunto, pessoal, e existe uma tendência aqui, pelo que nós temos acompanhado das últimas notícias de portais econômicos, é que essa taxa ela pode subir para casa até dos 15%. Existem economistas que estão estimando, com base no cenário atual do Brasil, que a nossa taxa pode chegar até o final de 2025 na casa dos 15%. E se isso acontecer, isso vai ser uma grande vantagem para você que tem um precatório atrasado, né? Você que está aí há anos aguardando para receber o seu precatório. E mesmo que ele não seja pago agora, isso vai te dar uma margem significativa para poder negociar um valor maior, por exemplo, se você for fazer a antecipação do seu crédito. Então, o precatório ele vai ter uma correção melhor, logo a tendência é que melhore os valores de proposta também. Nós vamos acompanhar esse assunto de perto e qualquer novidade traremos para vocês aqui no nosso próximo vídeo. Até logo!